Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é dia 20 de janeiro, para você se situar no tempo aí. Esse é o nosso terceiro vídeo do dia hoje, o vídeo das 4 horas, mas tem muita coisa importante acontecendo e a gente vai mantendo vocês atualizados. Uma matéria muito importante publicada no jornal Trombeta traz revelações impactantes sobre o caso ainda do dia 8, que está sendo muito discutido, né? E hoje o grande assunto, o grande ponto é até onde vai a responsabilidade de Flávio Dino e de Lula sobre os atos. E até onde vai a responsabilidade de Bolsonaro e Anderson Torres sobre os atos. Mas essa matéria diz muito, tá? Diz muito sobre isso. A guarda presidencial foi omissa, inerte diante dos invasores, que eram homens altamente preparados, diz um assessor do Planalto. Eu não vou nem entrar no mérito aqui sobre o fato dos invasores serem altamente preparados e isso nitidamente ser mais uma prova. Isso aqui foram palavras do próprio Capelli, que é o interventor nomeado por Lula, que disse que eles eram altamente preparados, tinham conhecimento de campos. Ou eram militares infiltrados para criar o caos também. É a informação, é a narrativa hoje da ala aliada de Lula, da esquerda, ou eram guerrilheiros infiltrados. É a narrativa da ala bolsonarista que diz isso, tá? Mas vamos lá. O servidor viu a PMDF agir e o batalhão presidencial inerte diante dos invasores. Ou seja, aqui no depoimento, ele deixa claro que a guarda presidencial não agiu, ficou inerte, enquanto a PMDF, que é quem tem o comandante preso, é quem agiu. E fotos foram postadas, demonstrando que realmente eles estavam agindo. Uma foto de um jornalista de um jornalista colocou, mostrou, deixou bem claro que a PMDF estava realizando as prisões, inclusive aqueles que estão sendo acusados e investigados. Mas eu preciso trazer um ponto aqui, e não é difícil. Você vai dar um Google aí na sua casa, você vai achar essa primeira matéria do Wikipedia, que é o Batalhão da Guarda Presidencial, sobre o Batalhão da Guarda Presidencial, que diz o seguinte: o Batalhão da Guarda Presidencial, que é o BGP, também conhecido como Batalhão Duque de Caxias, é uma unidade do Exército Brasileiro sediada em Brasília, subordinada ao Comando Militar do Planalto. É responsável, e aqui é o termo que eu quero que você preste atenção, é responsável pela segurança de áreas públicas, incluindo o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, juntamente com o 1º Regimento da Cavalaria de Guardas. Tá? Então, dentro desse conteúdo aqui, se você for fazer análise, é papel da Guarda Presidencial, que não é subordinado ao governador do Distrito Federal, que está afastado. Também houve ou uma prevaricação ou houve um erro, nas mesmas hipóteses do governador do Distrito Federal. Pois é, mas por que Lula hoje não está afastado? Essa é a grande questão. Você entendeu? São aspectos diferentes que foram aplicados aqui. Deveria ter sido aberta a investigação e aqui a CPI vai ser contundente para encontrar essa responsabilidade, quem é o responsável por isso aqui. Mas eu vou ler aqui só esse trecho aqui. Ao comentar sobre a invasão do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, um assessor da sede do governo federal criticou o batalhão da Guarda Presidencial pelo despreparo, omissão ou conivência de permitir que o prédio fosse depredado. A Guarda Presidencial foi omissa, abre aspas, inerte diante dos invasores, que eram homens altamente preparados, foi o que disse o assessor do Planalto. Abre aspas. Não existia comando, tá? Olha só que grave. Não existia orientação, dava a impressão de que existia um completo abandono, declarou o assessor, que pediu para não ser identificado durante a entrevista ao jornal Metrópolis. Pessoal, é por essa e muitas outras que a Soraya Tronic fez o pedido de investigação da CPI. Na CPI, a realidade vai vir à tona.
tá? Então a Soraya Tronic correu atrás de assinaturas para fazer a oitiva de todas as testemunhas e como essa ouvida pelo Metrópolis. Que aqui ele joga a pecha para cima do governo federal. Falou, não, senhor, o que eu presenciei, o que eu vi, foi o governo do Distrito Federal agindo, enquanto que o governo federal estava omisso. Sem contar que tem matérias aí que falam que a própria guarda, parte dela foi dispensada via 20 horas antes dos ataques. Mas já que o assunto já veio para esse lado da CPI, bora falar para isso, tá? Sobre isso. Soraya Tronic rebateu o Lula por se opor à CPI para investigar protestos do dia 8 de janeiro. Não irei ceder a nenhum tipo de pressão. O que está acontecendo? A Soraya, para quem não lembra, foi candidata a presidente, tá? Ela que é do Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, não me engano, e ela fez duríssimas críticas a Bolsonaro e no segundo turno ela apoiou o Lula. Lembrando que durante o debate presidencial, ela fez algumas comparações e ela pegou o apelido de onça, né? Ela falou para o Bolsonaro, que tinha feito uma pergunta a ela, falou, não mexe com a onça, que a onça é brava. Então, assim, ela acabou pegando o apelido de onça durante a eleição do segundo turno. Mas a onça mandou um recado para o Lula, né? Ela mesmo tendo apoiado o Lula, e o negócio é esse, é difícil você domesticar uma onça, né? Nessa quinta-feira, tá, a senadora Soraya Tronic, do União Brasil, ou Tronic, rebateu uma declaração feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as manifestações em Brasília. A parlamentar é autora do requerimento para criar a comissão no Senado e já tem, no mínimo, o mínimo necessário de assinaturas. Lula abordou o assunto nesta quarta-feira durante a entrevista à Globo News. Na ocasião, o presidente disse ser contra a CPI por considerar que ela poderia criar uma confusão tremenda durante a apuração dos protestos ocorridos no dia 8 de janeiro. Tá? Até o discurso mudou, que ele chegou até a comentar agora mais como protesto. Tá? Então, já é a terceira vez que Lula se manifesta falando que não quer a CPI, de forma alguma, não quer saber da CPI. Tá? E isso aí chamou muito a atenção, o fato de que agora Lula, que deveria ser o maior interessado em desvendar tudo isso que aconteceu e talvez até pôr a culpa no Bolsonaro, se a responsabilidade realmente for do Bolsonaro, só que o Lula agora está com mais medo de que prove-se a inocência do Bolsonaro e que isso aqui se volte contra ele. Então, os próprios deputados do PT estão articulando para que a CPI não aconteça, tá? Ou seja, geralmente quem articula para que a CPI não aconteça, vocês sabem o porquê, vocês sabem o motivo. Isso foi o que disse a Soraya Tronic, tá? Então, que já começou a mudar o discurso, saindo da aba ali do petismo, né? E partindo agora já para um termo de oposição novamente. E já que os assuntos de hoje estão pegando fogo, vamos falar do ministro da Defesa e do ministro da Justiça, numa matéria aqui que revela muito sobre tudo que está acontecendo em Brasília. Vem comigo que você vai gostar de saber dessa informação. O ministro da Defesa destoou completamente dos outros ministérios. Falou que vai manter a equipe da época de Bolsonaro. Ou seja, o ministro Múcio está sendo uma verdadeira pedra no sapato. Ele que está fazendo o papel de interlocutor entre as Forças Armadas, que está com um conflito gigante com Lula. Eu acabei de trazer uma matéria mais cedo falando sobre isso para vocês, tá? Inclusive, hoje teve uma reunião com os comandantes das Forças Armadas, onde selou ali um acordo de apaziguação, né? Um acordo de paz entre Lula e também os comandantes. Mas a gente não sabe até quanto essa paz, essa bandeira branca vai perdurar. Destoando dos outros titulares da esplanada dos ministérios, o ministro da Defesa, José Múcio, não fará trocas na equipe de sua pasta. Ele tem dito que pretende manter lá os mesmos quadros do governo anterior. Após os atos golpistas do dia 8 de janeiro, Lula pediu um limpa no Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI, o que já começou nessa semana. A preocupação era especialmente em relação
a segurança do presidente, uma das atribuições que é do GSI. Lembrando você, é o Gabinete de Segurança Institucional, é onde fica a guarda, tá? Os responsáveis pela proteção e segurança do Lula. Então, essa era a grande preocupação. Na defesa, porém, a proposta é outra. Alterações podem ser vistas como uma tentativa de influenciar na gestão das Forças Armadas. Por isso, a opção de Múcio é tentar manter o organograma anterior intacto. Nas palavras de um integrante do Ministério, os rostos no refeitório são os mesmos na hora do almoço. Segundo o parlamentar da Transparência, no final, segundo o portal da Transparência, no final do governo Bolsonaro havia mais de 800 integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica trabalhando no Ministério da Defesa. Até agora, houve pouquíssimas trocas nos cargos comissionados, a maioria dos diretores e assessores ocupavam postos no governo anterior. Ou seja, Múcio confirma que não está alinhado com principalmente os ataques que os militares vêm sofrendo por parte de uma ala petista, tá? Inconformado com isso. Múcio que já recebeu ataques tanto e de questionamentos, tanto de grande base petista, inclusive o próprio André Janones, que hoje é a metralhadora de informações das redes sociais do governo Lula, chegou a falar que Múcio iria ser dispensado, o que foi desmentido depois, e o próprio Lula falou que era fake news do fogo amigo, né? Então, assim, as coisas estão se desenrolando de uma forma um tanto quanto complicada. Mas, enfim, tudo vem fluindo da maneira correta. Em relação ao discurso que vem propondo o ministro da Defesa Múcio e Lula num sentido de apaziguar, de colocar uma pá de cal em cima desse conflito que está acontecendo. Bom, ficou até o final do vídeo? Então coloca no comentário que a gente pode melhorar para você qual tema você quer que a gente aborde, que a gente vai estar discutindo e trazendo isso para você aqui. Bom, no mais, eu peço a você que deixe o seu comentário. É muito importante as críticas também. Se a gente pessoas, se nós somos pessoas que buscam pelo Estado Democrático de Direito em sua plenitude, a gente tem que saber dialogar e ouvir bem o contraditório. Então, se você que está me acompanhando é de esquerda ou de direita, coloca nos comentários aí o que você concorda com o que foi dito aqui e o que você discorda. Isso é a liberdade de expressão e é a liberdade de expressão que garante democracia. Ou seja, é a voz do povo sendo posta em discussão. Correto? Um grande abraço, no mais, que Deus possa abençoar esse final de tarde e o final de semana. E até daqui a pouco a gente volta com outro vídeo para você. Um abraço.